Oi, gente linda da internet, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, esse canal mais harmônico e lindo do Brasil, da Espanha, da Europa e do mundo. Eu sou a professora Juliana Barão, professora de harmonização orofacial, funcional, integrativa e terapia neural, e quero mostrar para você hoje mais um vídeo que a gente vai fazer sobre a série de como evitar intercorrências. Então hoje o nosso tema é esse aqui. O que a gente vai conversar? Gente, aplicação de toxina em terço inferior da face, como evitar intercorrências? E quais seriam essas intercorrências? Vamos lá? O que a gente precisa evitar, pessoal, no terço inferior da face é que a toxina atinja músculos que são não só importantes na dinâmica e na mímica facial, como também evitar que esses músculos funcionem de uma forma hipotônica. Que músculos seriam esses? No terço inferior da face, a gente tem dois músculos que a gente precisa evitar. Na verdade, terço médio e terço inferior, mas eu vou falar daqueles que estão no terço inferior mesmo, ok? A gente precisa evitar risório e o abaixador do ângulo do lábio. O que a gente vai falar aqui nesse vídeo especificamente é sobre o risório, ok? Esse músculo, gente, ele normalmente é atingido quando a gente faz a aplicação no masseter, com o intuito ou de afinar o rosto ou o intuito funcional de você reduzir a hipertrofia desse masseter, a hiperfunção do masseter num paciente que faz bruxismo, no paciente que faz apertamento, seja noturno, diurno, enfim. Mas a intenção é justamente reduzir a função e principalmente a hipertrofia do músculo masseter. O grande problema que a gente tem aí, na verdade, é do risório ser um músculo. Ele é um músculo, em primeiro lugar, poucas pessoas têm esse músculo bem definido, ok? Isso através de diversos estudos e publicações realizadas com estudos em cadáveres. É claro que a gente está falando aí de um universo limitado de cadáveres estudados, porém é mais ou menos uma estimativa que se tem na população mundial. É claro que em algumas regiões isso pode ser totalmente diferente, mas as informações que a gente tem até hoje são justamente dizendo que o risório nem sempre está presente integralmente nas pessoas, ou seja, são fibras que se entrelaçam, se entremeiam em todo o grupo muscular. Quando a gente tem o risório bem definido, ele, na verdade, já tem um posicionamento muito interessante para que a gente fuja dessa situação de possível intercorrência. O que pode acontecer caso a gente atinja o risório do nosso paciente? Eu às vezes fico assim, um risório paralisado e o outro hiper, né, em hiperfunção, por conta até mesmo de uma compensação. Então a pessoa fica com o sorriso torto. A rima do sorriso dela não vai ser mais como antes. Por exemplo, o risório é o músculo responsável por fazer essa abertura lateral da boca. Na verdade, não é nem abertura, ele estica a boca fechada. Ele permite um sorriso sem que você mostre os dentes. Então, é esse músculo aqui, ó. Quando a gente eleva, aqui a gente já tem a ação do zigomático, ok? Dos dois zigomáticos e de outros músculos também, mas principalmente do zigomático. Quando a gente faz assim, a gente tem, ó, ação de platisma e de abaixador do ângulo e abaixador do lábio. Quando a gente faz só na lateral, risório, ok? Entendido? Então, vamos lá. Eu vou botar agora aqui na lateral uma foto, ok? Uma ilustração do risório para vocês entenderem melhor um pouquinho do que eu estou falando, ok? E vamos lá, vamos entender como que a gente pode, por que a gente tem que evitar esse músculo. E também tem o zigomático, né? Como não pegar o zigomático, que, na minha opinião, né, de todos os músculos, ele é o pior que você pode acertar sem querer
atingir, na verdade, sem querer, porque a deformação facial que a paralisação desse músculo promove, ela é muito intensa e realmente faz com que a pessoa entre até em depressão. Então, tem uma marcação muito importante que não pega o risório, quer dizer, que reduz muito a possibilidade de você atingir o risório. Acontece, gente, que justamente por conta das fibras serem totalmente interrelacionadas, essa possibilidade ela pode acontecer por uma difusão, né? Não necessariamente por você aplicar a toxina no lugar errado, mas é por você de repente se prevenir um pouco menos do que você deveria no sentido de ficar mais longe, mais distante de um grupo muscular específico, entende? Então, o que a gente quer dizer? As fibras do risório, elas se originam nas fibras do masseter, na fáscia e nas fibras do masseter, na fáscia parotídeo massetérica. E ela se insere no ângulo do lábio, no ângulo da boca, né? Então, ou seja, ela justamente faz esse movimento, mas são simplesmente um conjunto de fibras, ela nem sempre se torna um músculo palpável e visível, entende? Então, muitas vezes você pode acreditar, ter certeza que está distante da musculatura do risório, mas você pode, sem querer, estar aplicando justamente em cima delas. Então, a forma mais segura, vou mostrar para vocês, é vocês fugirem dessa linha horizontal que vai da comissura até a mandíbula. E a gente tem várias marcações famosas, né, de livro, de ensinamentos, que justamente ela preconiza um triângulo, 2 pontos na base do masseter e o triângulo vai justamente na linha do risório. Gente, essa indicação, por mais conceituada, por mais aplicada, por mais ensinada, eu, professora Juliana Barão, trabalho com toxina desde 2011, eu não recomendo mesmo, porque é uma aplicação teoricamente segura? É. Você vai lá e faz essa aplicação teoricamente segura e pega no risório. Ou porque você diluiu a sua toxina numa quantidade muito grande, de um volume muito grande de soro, ou porque realmente esse paciente tem uma anatomia, como todo mundo tem, uma anatomia extremamente individualizada. E aí? Você vai reclamar com quem? Com o autor do livro? Nesse momento, não interessa. Nesse momento, você vai ter que resolver essa assimetria causada no seu paciente. Você entende? Então, quando você realmente, por conta até mesmo de experiência clínica, você evita determinadas aplicações, você está se prevenindo de uma dor de cabeça que vai durar 6 meses. E que pode ter consequências muito piores do que simplesmente dor de cabeça. Então, na verdade, é justamente essa a grande graça que tem da gente dividir as nossas experiências clínicas, experiências de docência, experiências daqueles cursos, de todos os cursos que a gente já ministrou e os casos que a gente avaliou também posteriormente como follow-up. Então, a graça está justamente em compartilhar isso, porque muitas pessoas só compartilham o seu sucesso. Eu compartilho sucesso, eu compartilho intercorrências, eu compartilho cuidados que vocês precisam ter, eu compartilho não façam de jeito nenhum, por mais que digam que você pode e deve fazer. Então tem certas coisas que a gente só sabe depois que a gente passa, certo? Então, o grande motivo de estar aqui é justamente poder acelerar não só a curva de aprendizado, mas o crescimento exponencial da qualidade, né, dos profissionais da harmonização orofacial funcional, principalmente aqueles que vêm da odontologia, que é a minha área de coração, certo? Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso com mais segurança, ok? Em primeiro lugar, a gente vai fazer aquilo que eu comentei agora há pouco. A gente vai delimitar a área que a gente pode realizar o procedimento, certo? Então aqui a gente vai marcar a gente vai marcar a linha horizontal, justamente a linha do risório, certo? Tô indo um pouquinho para desculpa, gente. Quem sabe faz ao vivo, né? A linha do risório.
Eu tô fazendo assim porque as fibras, como eu disse, não tem um padrão muito definido, ok? Agora a gente vai marcar uma masseter. Masseter você apalpa, pede para a pessoa contrair mesmo, apertar, e você vai sentir a borda anterior do masseter. Sentiu a borda anterior? Ó, tá vendo? Ó, pula. Sentiu a borda anterior? Marca. Então aqui tá o meu masseter. Essa caneta tá... Aqui tá o meu masseter. Tem que apertar a caneta. Vai furar minha pele daqui a pouco, se eu tiver que apertar. Bom, então, vocês entenderam. Masseter, né? E aqui, teoricamente, as fibras do risório. O que a gente vai fazer, gente? A gente precisa literalmente não permitir que a toxina difunda para cá, venha por difusão, espalhamento, halo de atuação. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fugir dessa altura aqui, certo? Por quê? Por mais se a gente tiver fibras descendentes de risório, o que é muito pouco, né, provável, ou enfim, o pouco provável é até difícil a gente dizer, porque cada ser é tão único, tão individual, que sim, pode acontecer. Mas ok, então eu vou evitar esse halo aqui, ó. Eu tenho que evitar porque, dependendo da toxina que eu estiver utilizando, que esse é um outro ponto que a gente vai chegar já no nosso papo aqui do vídeo, tem toxinas que têm um halo de dispersão muito grande. Então, essa toxina, mesmo que você aplique, se você aplicar essa toxina aqui, por exemplo, ela vai difundir para cá. Entendeu? E se você fizer o triângulo, idem. Então, qual é a melhor marcação para ser feita? Mais segura, se a gente for aplicar no masseter? É a aplicação menos é mais, ok? O que a gente vai fazer? A gente vai sentir o masseter. Normalmente, gente, o ponto motor, né, o ventre de contração, ele é um pouco mais abaixo. Tem pessoas que sim, você vai sentir uma hipertrofia muito grande acima, mas como as fibras são justamente na vertical, você consegue, se você aplicar no ventre mais inferior, você atinge as superiores também, ok? Então, o que a gente vai fazer? Palpa a base da mandíbula, sente aonde está esse músculo, você já marcou o seu limite, você vem de ângulo para masseter, né? Você marca, minha caneta agora resolveu falhar, vou pegar outra. Vermelhinha. Você marca um ponto aqui, outro ponto aqui, que aí você vai atingir essas fibras verticais e essas aqui, e a dispersão da toxina vai promover justamente, ele vai praticamente abraçar a musculatura toda, ou pelo menos a parte mais hiperfuncional, a parte mais hipertrófica do músculo. Mas isso aqui que eu fiz, gente, é a linha de atingimento, não é aplicação. A aplicação, ó, é na parte muscular. Você tem que tomar cuidado quando a gente não é na base óssea, nem no periósteo, nem nada, tá? Porque você tem que ver também que aqui você vai ter menos fibra muscular. Sentiu que travou, né? Quando a pessoa aperta, sentiu que deu aquele volume no seu dedo quando está palpando, é ali que você vai marcar. Porém, delimitando essa região, ou seja, aqui e aqui. E assim, aplicando, paralisando essa parte mais inferior das fibras, né, do masseter, você também reduz muito o que vem para cima, entendeu? O que se segue. Ou seja, você precisa mesmo tomar cuidado, porque se você aplicar um pouco mais para cima, por exemplo, aqui, que seria o ápice do triângulo, você corre o risco de difundir para as fibras do risório que estão mais próximas do centro, que não estão se originando necessariamente na borda anterior do masseter, mas sim já na região central do masseter. Então, se você aplicar aqui, e principalmente dependendo da profundidade, você vai sim possivelmente dispersar para o risório se essas fibras forem relevantes. Se a pessoa, aquela pessoa praticamente não tem risório, então você dificilmente vai afetar um risório. Mas essa pessoa possui fibras
que se originam do masseter e se fixam no ângulo da boca, porém não necessariamente forma um músculo, não necessariamente forma um tecido, né, visivelmente que seja visível e palpável numa dissecção, por exemplo. Mas é bem provável que mesmo não estando ali o músculo, você tem sim as fibras que vão realizar por intersecção, elas acabam realizando esse movimento, compreende? Então é uma intercorrência muito importante no sentido da gente precisar evitar, porque ok, agora, enfim, eu tentei, eu fiz tudo, mas aconteceu. O que eu posso fazer? Bom, não tem jeito, né? Então aí você vai ter que corrigir essa simetria para que pelo menos por 6 meses a sua dor de cabeça seja um pouco menor. E aí você vai aplicar do outro lado uma quantidade bem menor da que você aplicou aqui, né? Na verdade, você vai aplicar. Só vai notar isso depois dos 15 dias, né? Você só vai reaplicar depois dos 15 dias. Então, você vai avaliar como aconteceu, como é que ficou do outro lado, porque pode ser que aconteça de um lado só e não do outro, certo? Então, você vai avaliar como é que tá o outro lado e você vai compensar aplicando um pouco mais do lado que não tiver tido a paralisia do risório. Você vai ter que paralisar um pouco esse risório de uma forma mais cuidadosa. E você vai acelerar esse rebrotamento neuronal. Como? Você vai fazer diversas técnicas possíveis para você acelerar o rebrotamento neuronal. Então, obviamente, não existe um antídoto para a toxina botulínica nesse aspecto, ok? O antídoto que existe, ele é apenas para contaminação, para evitar que a pessoa morra por botulismo. Agora, para a toxina, não, nesse quesito estético, não tem. A gente pode trabalhar com laser, com radiofrequência, com terapia neural, com ozônio, com fibrina. A gente tem diversas formas de poder acelerar o rebrotamento neuronal para que esse dano estético cesse antes mesmo de 6 meses, né? Para que ele não dure 6 meses e muito menos mais que 6 meses, que aí nesse caso você vai rezar para o efeito da toxina passar logo. Então, essa é a dica, gente. Marquem somente 2 pontos em base de mandíbula, em base mais no ventre, pelo amor de Deus, nada a ver com o osso. No ventre muscular você vai sentir que ele vai travar. Faça uma marcação com 3 perspectivas de... Se você não tiver entendido alguma coisa, pode ficar à vontade para poder me perguntar aqui embaixo, tá? E se você chegou até aqui, deixa o seu like nesse vídeo e compartilha com seus colegas da harmonização facial, porque é uma informação muito importante e pode prevenir algumas dores de cabeça interessantes, ok? Então, não esquece também de deixar sua dúvida ou comentário aqui embaixo, que vai ser um prazer poder te responder. E se você ainda não está inscrito no canal, não estou nem acreditando que essa possibilidade possa existir. Então, não perca mais tempo, não dá bobeira e se inscreve aqui, ó, no vermelhinho. Se inscreve aqui no nosso canal que você vai receber todas as nossas informações com muito mais rapidez diretamente no seu e-mail pelo próprio YouTube. Então, além também das outras redes, né, de comunicação, como Face, Insta, blog, me adiciona lá. Vai ser um prazer poder estar em contato próximo com você, tá bom? Então, não esquece também de acessar o nosso blog, que tem muito sobre isso, nosso blog da Hoff. Tem muita informação bacana lá para você degustar, tá bom? Então é isso, um super beijos, obrigada mais uma vez por ter ficado comigo aqui até agora e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!